Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 muito bom dia a todos, a todas, amigos, amigas queridas, estamos no ar para mais uma edição do Teoria de Tudo que chega nesta quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, na sua edição de número 614. É um prazer estar em sua companhia, nós temos muitas informações sempre para você. Eu sou Miguel Brambila, ao vivo aqui da Unicesumar, no quinto andar, nas 18 do Forte, quase esquina com a Coronel Flores, a Unicesumar, educação que transforma, melhor EAD do Brasil. Estamos por Sabe Caxias, um produto que faz parte aí do nosso guarda-chuva de produtos, o Teoria de Tudo, entre outros tantos que estão surgindo por aí. Dentre eles, o Teoria de Tudo, que chega na sua edição de número 614. Muito obrigado a você que está conosco, muito obrigado a você que está conosco na TV Caxias, canal 14 da NET, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, em Omnichannel, em vários canais, onde nós podemos gerar, criar conteúdo imperecível, atemporal para você. Vamos falar de cultura daqui a pouquinho, sobre a peça Odila, A Tina Driguete está conosco aqui novamente no Teoria de Tudo. A peça terá novas apresentações e também, é claro, para que você saiba o que está acontecendo num recorte do tempo no Brasil e no mundo ao longo deste período, desta época, nós sempre deixamos os destaques, porque nós temos hoje em dia a possibilidade de desfrutar da pós-audiência e do pós-conteúdo. Você pode, como uma obra de arte que fica no tempo, como um livro, os programas que têm qualidade, que têm conteúdo, que têm entretenimento, serem consumidos em qualquer horário no seu streaming, no seu celular, na sua Smart TV, enfim, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, qualquer parte aonde você tiver um acesso online, você pode consumir os nossos conteúdos, com apoio de CPR Rodas e Pneus, apoio de Mecânica São Eloy, Bangu Pub e Restaurante, Agrícola Juriti, Mecânica Tecnicar, Top Down Informática. Nós estamos juntos com você. Lembrando também que já está em fase de personalização a nossa rádio, é claro, top360.net.br, música, jornalismo, informação, mais um produto de Sabe Caxias para que você possa desfrutar. Por isso, alguns destaques. A Tina já está conosco, a gente já vai falar com ela, mas apenas para que você se situe ao longo da história. Governo federal recebe mais de 110 pedidos de autorização de sites de apostas. Senado aprova projeto que mantém a desoneração da folha de pagamento até o fim do ano. Candidaturas com identidade religiosa crescem 225% em 24 anos no Brasil. Lembrando que nós somos um estado laico, de religião livre, um estado que não tem religião, estado, enfim, não é? Governador de Tocantins é alvo de operação que investiga desvios de recursos públicos na distribuição de cestas básicas. O Brasil já perdeu 33% das áreas naturais do seu território. Com 3 casos confirmados de Mpox em Porto Alegre, o prefeito divulga orientações para profissionais de saúde. Aquela doença, que dá umas alergias, tipo uma varicela. Porto Alegre registra mais de 10,5 mil casos confirmados de dengue neste ano. E a capital sempre é parâmetro para o resto do estado, eu sempre digo isso. Nós falamos direto de Caxias do Sul, mas irradiando também o aprendizado urbano de uma cidade maior que a nossa, Caxias do Sul, que já tem 500 mil habitantes, tem os seus problemas. Nós estamos falando aqui também na vitrine política, no Topcast Entrevista, com os candidatos nas majoritárias. E você já ouviu aí o Adilode Domênico, você já ouviu o Felipe Gremmelmaier, se não ouviu, pode ouvir nos nossos links, e nós teremos a Denise Pessoa na próxima edição do programa, que vai ao ar sempre aos sábados, ao vivo, para você. É o Teoria de Tudo que está no ar. Agora, ao vivo, são 10 horas e 38 minutos, mas tem um F5 no seu relógio, pode ser qualquer hora do seu tempo. Em 22 de julho de 1943, sucessivas explosões ocorreram no principal pavimento da fábrica de munições Gazola, Trave e Companhia.
e vitimaram 7 funcionárias, as quais perderam sua vida ao cumprirem o dever pelo esforço de guerra. Graciema Fórmulo, Júlia Gomes, Olívia Gomes, Irma Zago, Maria Bom, Tereza Moraes e Anoema da Costa Lima, reconhecidas como, aliás, a última reconhecida como vítima somente em 2018. A tragédia deixou ainda 15 feridos, sendo que uma delas foi Odila Gubert, 20 anos. Porém, sua vida tomou outro rumo, contrário aos sonhos alimentados até então. Ela teve a perna direita amputada e permaneceu 3 meses e meio internada devido aos ferimentos. A empresa, encampada pelo exército, fabricava artefatos bélicos para os combatentes brasileiros e naquele dia cerca de 20 operárias, com idades entre 14 e 20 anos, fabricavam munições no pavilhão. Recém-consolidados, os direitos trabalhistas ainda careciam de igualdade entre homens e mulheres e também do cumprimento efetivo. Isso não é uma história da Netflix, isso não é uma história longe de nós. Isso é tema de uma peça de teatro. Odila, que é a atriz, produtora, não é? E também pesquisadora, vamos dizer assim, a Tina Andrighetti volta ao programa com direção e atuação para falar da peça Odila, que terá novos espetáculos também em Caxias do Sul. Vou chamar ela para a tela aqui. Alô, alô, Tina, sempre é bom tê-la aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, Miguel. Obrigada de novo pelo espaço, né? Estou começando a me sentir da casa aqui. Seja bem-vinda. Você, quando puder, não é? Venha pessoalmente nos visitar aqui na Unicesumar, que é um núcleo de educação bem legal aqui, de artes também, de cultura e de outras informações. Esperamos você aqui, mas o teu estúdio está vindo aí. A gente, quando está no nosso nicho, né, de pensamento, é difícil sair, eu entendo bem. Não, né? A gente está aqui disponível, vamos combinando, né? É isso aí. A Odila volta a Caxias do Sul, mas a gente tem que lembrar sempre que a nossa audiência se renova, Tina, e conta um pouco, não é, do espetáculo, como ele está andando. Eu dei um pequeno briefing aqui, que é parte do release, como ele está se desenvolvendo, o que nós vamos contar aí para a nossa audiência. Uhum. Bom, nós estamos realizando as 3... Desculpa. Nós estamos realizando as 3 últimas apresentações desse projeto de circulação, né? Pelo edital da LIC Municipal. Mas Odila não vai terminar, né? Nós estamos retomando essa circulação, então, e finalizando com as 3 últimas, mas sempre lembrando que o espetáculo Odila, sempre que puder, vai estar em cartaz, né? Eu acho bem importante isso. Claro que tem um motivo da gente ter interrompido, da gente estar retornando agora, aquela coisa assim. Nós temos as questões assim mais burocráticas, mais práticas, né? Mas também é interessante porque a gente esparramou um pouco as apresentações durante o ano, então nós podíamos ter concluído até julho, junho, por aí, ou finalizado o ano passado mesmo, mas a gente conseguiu, então, por necessidade, a gente teve que espalhar um pouco essas apresentações. E é sempre bom voltar em cartaz, porque, na verdade, é uma história que eu acredito que deva, já que ela veio à tona, né, com a criação desse espetáculo, com o surgimento e todo o preparo do Memorial Gazola, com Maria de Fátima Canevese. Então, eu acho que é uma coisa para não esquecer mais. Tinha muita gente que não conhecia essa história, muita gente está se surpreendendo, menos ainda conhecia a história da Odila, menos ainda sabia que tantas mulheres tinham morrido em decorrência disso, dessa explosão, e por que tudo isso aconteceu, né? Então, agora as pessoas a população caxiense está tomando conhecimento e quem sabe, né, a gente tome consciência de mais coisas a partir desse trabalho todo. Por exemplo, quando você fala coisas e consciência, né, na mesma frase, o que significa? Quais são essas coisas e que tipo de consciência se espera a partir dessa abordagem, Tina?
Quando eu falo assim de que as pessoas estão tomando conhecimento, é porque realmente eu mesma, antes de conhecer, de pesquisar, de investigar mulheres sobre quem eu quero contar essa história, eu também não conhecia a fundo a história da explosão e das mulheres, né? Já acontece a história, embora eu more a 3 minutos do local. E só ouvia falar, assim, meus pais comentavam. Mas quando eu falo de consciência, é lembrar que tudo isso aconteceu em função da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, que poderia ter sido a terceira, poderia ter sido a primeira, enfim, em função de uma guerra. E que nem a guerra não é boa, né? Essa consciência que eu falo na verdade, a consciência nunca se instala e fica, isso não vai mais acontecer, mas é uma reflexão diária do que nós temos que fazer para evitar essas coisas que continuam acontecendo, que continuam detonando a vida de pessoas, de populações, de comunidades, enfim, de cidades, países. Por que nós nos alimentamos da guerra? Né? Porque, assim, o que aconteceu na Gasola, na empresa Gasola, foi uma fatalidade? Sim, parte foi. Óbvio que eles não estavam fabricando artefatos de guerra. Vamos explodir agora a fábrica para ver o que acontece. Não foi isso, mas, assim, corriam-se riscos e esses riscos eram de conhecimento, né? E o que se fez para prevenir, para cuidar, ou mesmo para que não existisse tudo isso. O que eu quero dizer, na real, assim, Miguel, que existe um prazer muito grande em fabricar os artefatos. Se a gente assiste alguns documentários, o próprio documentário do André Constantin, Daniel Herrera, que é Aos Olhos de Santa Bárbara, tem uma rápida entrevista com o seu Ivo Gazola, a gente percebe uma paixão por isso. Então, e tudo que está acontecendo, né, ali pelo mundo, a gente pode entender, sem sombra de dúvida, que existem apaixonados pela guerra, né? E que existe uma paixão por fabricar artefatos de guerra e por provocar guerras também para gastar esses artefatos e poder fabricar mais, né? Então, eu acho que a pergunta que fica e a reflexão que deve ficar é: de onde vem isso? Por que isso? Porque a gente sabe que a guerra destrói vidas. Da onde vem esse prazer e por quê, né? Eu acho que a grande reflexão é essa. Eu acho que isso é importante, o que tu disseste muito bem, no sentido de que a gente acha, né, não, aconteceu, nunca mais vai acontecer, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas o que se vê é o contrário disso, né, nesses momentos de avanço tecnológico, de divulgação da informação, a gente fica pasmo até com um nível de egoísmo de algumas pessoas, né, no luxo, a ganância, o poder, não é, Tina? E assim, a indiferença com o sofrimento do outro, né? É uma coisa muito louca. É uma indiferença com a vida. O que a gente considera ser vida, né? Eu ter esse prazer imediato de construir, porque a vítima pode ser você, e eu acho que não existe uma preocupação nesse sentido. Na real, assim, eu acho que está cedo. As coisas estão indo para um rumo assim que a educação é em favor da eliminação do outro, né? É difícil falar disso porque sem direcionar algumas coisas, né? Mas pode ficar à vontade, né? Não temos censura nenhuma. Que é problemático, né? Essa ânsia por armas. Recentemente, assim, o que acontece? O que eu ouvi de uma pessoa, né? Que ele deixa a janela da casa dele fechada porque ele faz questão que apareça o ladrão, né? Porque aí ele vai dar conta desse ladrão para nunca mais. O que vai fazer? Vai matar? Vai... Né? O que vai fazer?
Para que essa violência? Para que essa Ele é o coisa? Se a Batman. gente sabe que quem entra na casa do outro normalmente é ladrão pequeno, né? Nas comunidades, assim. É claro que já aconteceram fatalidades, eu acho que tem que se defender, mas o que eu quero dizer é que existe uma vontade de destruir o outro, e não pela educação, mas pelo armamento, e isso é muito doentio, né? Mas E voltando isso, assim, à questão da Odila, isso. é impressionante a paixão que o seu Ivo tinha por armas, né? O orgulho que ele tinha de fabricar Sim, isso. Mas sim. não se pode também assim colocar a culpa nele, porque o contexto todo existe apaixonados pelo mundo inteiro por armas, E né? Não dá exato, para não, chegar e dizer, o seu Ivo é o culpado pelo que acontece lá na Palestina também. Não dá, né? não faz sentido. Agora, isso, e também era um contexto bem diferente, achava-se naquela época, porque a gente não evoluiu, tudo bem, né? 1943, né? O mundo brigando, depois disso, né? Alguns tratados, alguns armistícios, né? Mas se evoluiu muito pouco. Dentro dessa ideia de escolher a Odila como personagem, porque tiveram outras vítimas, né? Por que a Odila? Porque o Dila é sobrevivente, né? Sabe que essa pergunta é interessante, porque lendo sobre o Dila, eu descobri a Noema. Eu conheci a Noema, que nesses materiais que eu li, estava escrito errado, escrevi um Moema, né? Uhum. E me impressionou muito, assim, o tantinho de vida que ela teve depois da explosão, porque ela sofreu muito com os estilhaços, que não conseguiram tirar do corpo, não conseguiram extrair. Então, diz que ela tinha dores de cabeça terríveis, né? E foi ali, em 2016, que eu descobri essa mulher e eu disse, nossa, talvez um dia eu queira falar dela, né? E Uhum. aí, com essa ascensão toda do histórico da explosão da gasola, com o memorial Gasola sendo formado, sendo construído, né? Sendo, enfim, aparecendo aí, a história da Moema veio à tona também com a matéria do Rodrigo Lopes e acabou, então, tendo todo um movimento para que fosse reconhecido que ela, sim, foi vítima da tragédia, né? Então, ali, como agora a cidade, de carona com o Memorial, de carona com a Odila, também está conhecendo a Noema, né? Eu já não sinto tanta necessidade, assim, de falar. Porém, não está descartado. Mas, assim, a escolha da Odila, ela veio através de uma amiga, historiadora, a Pamela Grassi, que a Pamela, ela é uma escavadora, ela vai garimpando, ela vai escavando histórias, e vai colocando na fila, Tina, tu tem que contar sobre essa, Tina, tu tem que Legal. falar dessa, né? É muito bacana. E ela já tinha me falado de 3 mulheres. Só que quando eu fiz esse projeto, eu já tinha esquecido dessa proposta dela, né? Eu já tinha ficado lá para Uhum. trás. E quando veio essa ideia de fazer o projeto Identidades, de histórias reais, etc. e tal, eu comentei com ela e ela disse: eu tenho 3 histórias. Eu disse: mas eu também já tenho as minhas histórias. Só que todas as minhas histórias eu ia ter que compor muito artesanalmente, ainda porque eu não tinha absolutamente nada delas, eu só tinha as pessoas, né? Uhum. Então, ela veio com a Odila, ela veio com a Ercília Nogueira Cobra, que também já tinha me falado um tempo atrás, e veio com a senhora Tag. Quando eu li sobre a Odila, eu disse, gente, eu preciso falar sobre isso, porque é uma mulher da nossa cidade, muito próxima, né? Inclusive, assim, toda a proximidade até com a minha família, de relação de infância, que eu fui descobrindo, eu achei muito bonito isso. Legal. E porque a explosão da gasola foi um fato que aconteceu em Caxias do Sul, né? Uhum. E que pouquíssimo se falava, pouco ou nada se falava. Então, Uhum. eu achei super importante por isso. Eu acho que a escolha, ela veio muito por aí, por ser uma senhora, uma mulher da nossa cidade, por ser
por todo o contexto, assim, de não ter os direitos trabalhistas, não existir naquela época, e para as mulheres menos ainda, porque a carteira dela foi assinada só em 49, quando ela já estava explodida, né, quando ela já tinha perdido a perna. Então, falar desse contexto não é só falar da Odila, mas é falar de muitas mulheres, não só as da Gazola, mas de falar de muitas mulheres nesse lugar de um trabalho mais barato, um grupo, né, um gênero explorável, facilmente explorável, e bastante vulnerável, né? E falar dessas mulheres, mas especificamente num trabalho arriscado, onde prevenções praticamente inexistiam, até por falta de entender que aquilo podia explodir. Eu não sei se houve isso, mas foi negligente de certa forma, né? E dentro dessa ideia, Tina, muitas coisas, né, podem ser vertentes, não é? E variáveis da história, ou variantes, enfim. Tu consegue fazer brevemente uma parte do monólogo da peça aqui pra gente? Acho que não. Acho que eu não consigo, sabe? Eu estou até com o texto aqui. Incorpora a Odila um minuto aí para nós. Oi? Incorpora a Odila um pouquinho pra gente aí. Não tem essa incorporação, Miguel. Não, tem que ter. Como é que tu te prepara, assim, como no momento da. Né? Não explode nada no palco, né? Na verdade, assim, o figurino dela é bem descomplicado, não. Ele é realista, ela é um vestidinho, um avental, porque ela vai para a mesa preparar um bolo, né, alguma coisa assim. Mas só o fato, assim, de você estar se preparando, de você estar arrumando luz, repassando algumas marcações, repassando algum texto, porque o nervosismo vai roubando um pouquinho as palavras, né? Então você tem que estar toda hora batendo o pé no chão para, opa, tá aqui, tem que ficar o texto tem que ficar todo aqui. Então, tudo isso já é uma preparação bem, bem interessante. E eu preciso sempre, assim, pelo menos 15 minutos ficar quietinha, né? Fazer minha respiração, porque eu não sei se isso vem porque as apresentações são muito espaçadas entre uma e outra, né? Então, a gente não tem aquela frequência de apresentação, assim, que te mantém sempre preparada. Eu acho que é por isso. Mas eu sempre sinto assim percebo como uma reestreia. Então, eu sou uma pessoa nervosa, eu sou uma pessoa assim que eu preciso respirar, eu preciso que todo mundo esteja a postos, ninguém pode se distanciar muito de mim, né? É uma rede de proteção ali que eu preciso. Então, na verdade, assim, quando pedem para eu dar uma encenada, claro que eu posso. Tem um texto aqui que eu digo no começo que eu vou te falar, então, tá? Para te satisfazer, Miguel. Não, fica tranquila. É como pedir para mim cantar a capela. Eu sei que não é fácil. Vai lá. Não, é um texto que eu digo como narradora, porque, para quem ainda não assistiu, é um teatro narrativa. É a atriz narrando, né? E a narradora já é uma personagem em si, narra fatos, assim, da própria Gazola, do momento, ou de algum sentimento da Odila, aquela coisa assim, e eu dramatizo a Odila. Em alguns momentos eu sou ela, mas deixando muito claro para o público que sempre sou eu ocupando um pouco ela. Porque o que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer uma peça de teatro, que você faz aquela personagem do início ao fim, você está direcionando, fazendo com que o público enxergue sempre a personagem, mais do que a atriz. Eu salto da atriz para essa personagem, embora o narrador também eu considere um personagem, né? Mas eu estou sempre lembrando que eu estou falando um pouquinho, olha, gente, a Odila, assim, 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 mas sou eu. Né? Agora eu vou ocupar, agora eu volto para cá. Para que fique claro, sim, para que fique claro, só para não perder, a história contada. Isso.
Tem aqui uma partezinha que eu gosto. Deixa eu só achar aqui. Uhum. Senhoras Legal. e senhores, passantes de todas as lidas, idades, cores e credos, é um prazer vê-los ocupar este espaço de direito, carinhosamente montado para viver conosco, um teatro narrativa sobre uma mulher de nossa cidade. Uma história que certamente não se aprende em um banco de escola. Mas não era essa parte aqui que eu queria, não. É aqui, ó. Ai, meu Deus, cadê? Tá aqui na minha... Porque agora de Tá memória eu ótimo, não vou conseguir, tá? Já fiquei tá nervosa. ótimo. Só em pensar em texto. É, Aqui é legal, ó. Eu gosto muito dessa parte. Vou te dar o início, tá? Eu tenho um tá projeto de bem. vida, contar histórias reais. Passear por vidas de pessoas famosas, desconhecidas, vivas ou mortas. Sou atriz e quero dar corpo e voz a mulheres e homens, ser habitada pelas suas dores e alegrias. Por isso estou aqui hoje, para contar a vocês uma história real. Algumas licenças poéticas, talvez para tornar mais digerível o peso da realidade. Adentrar na vida do outro, da outra, requer disposição para mergulhar, mas é preciso pedir licença. A casa não é nossa. E se preparar para o desconhecido, às vezes revelador do nosso próprio desconhecido. Aí eu vou falando isso e depois eu falo que, ora ela, ora eu, num balanceio de tempo, palavras e memórias, daremos voz e imagem a uma história de céu e terra, de sonho e de dura realidade. E aí eu dou licença para Odila entrar. Eu acho que eu achei, tá aqui, ó. Tá um pouquinho mais aqui. Olha só, de agora até o final vocês verão Odila em mim e ouvirão pela minha voz. Ora ela, ora eu, num balanceio de tempo, palavras e memória, daremos voz e imagem a uma história de céu e terra, de sonhos e de dura realidade. Odila, pode entrar, a casa é sua. E aí eu me coloco num outro espacinho da cena, e aí a Odila começa a falar com um pouco de sotaque, né? Que ela tá vindo da morte para falar da vida dela e da própria morte, né? E aí vai Legal. indo, então ela tem uma cena que é dela, onde ela fala da vida na colônia, ela começa a dar uma introdução, assim, para chegar na explosão, e aí aqui, por exemplo, quando acontece isso, vim para Caxias do Sul buscar trabalho para ajudar na renda da casa. Aí eu desloco e começo a falar, as fábricas começavam a aceitar mulheres porque pagavam salários menores. As mulheres, desde sempre, mão de obra barata, direito dos trabalhadores, e aí vai indo um pouquinho, né? E aí começa um som com talheres, que é o que fabricava a empresa, né? Antes disso. Odila foi trabalhar na indústria metalúrgica Gasola. Até pouco tempo antes, a empresa fabricava talheres, baixelas, então aquele sonzinho de jazz com talheres que a Marielle vai fazendo. Legal. E aí começa, introduz Odila. Eu imagino que se ela tivesse ingressado na empresa antes, ou a explosão não tivesse acontecido, e aí vai indo. Daí um pouco volta a Odila de novo, né? Dramatizada. Enfim, a narração, a narrativa também lê o decreto que foi lançado naquela época, né? Então, enfim, obrigando praticamente, ou encampando, como eles dizem, né, as empresas a fabricarem o material de guerra, outros a fabricarem cobertores, enfim, abastecer os soldados do que eles necessitavam para ir para a guerra, né? E aí vai indo, você tem que assistir, Miguel. Claro, claro. Não, eu estou aqui desfrutando muito obrigado. Eu coloquei Gente, aqui. eu convido o Miguel todas as vezes. Eu venho aqui, converso com o Miguel, ele está sempre convidado, ele ainda não foi. Mas eu irei, com certeza, né? Será um prazer. Sabe que a minha mãe me convida para almoçar, às vezes eu não consigo ir, então imagina, né? Mas iremos, sim, com essa oportunidade ou outra, até dentro dessa Eu sei como funciona. diversidade cultural, dessa maneira de contar história diferente, sabe? E uma coisa que eu quero destacar aqui para concluir, para te fazer o convite também, eu coloquei aqui, que é o que a guerra faz, não é? Que é não pedir licença. E tu já diz no começo, é preciso pedir licença, a casa não é nossa, né? E a guerra invade a vida das pessoas. E como é interessante a vida, muitas vezes, sem saber, a gente vai ao encontro ao destino, seja ele cruel,
doloroso ou não, mesmo que póstumo, não é? A história da Odila traz Sim. aí explícita, né, uma missão de transformação através da tua pessoa, é claro, mas também da própria existência dela, né? Eu que acredito na continuidade da existência, acho que isso, de certa forma, como tu disse que ela vem, né, após a sua morte e fala sobre ela própria, essa é quase que uma oração que chega a essa pessoa, sabe? Eu pensando de uma maneira aqui um pouco diferente. Tem uma oração, ela era devota de Santa Bárbara, e para quem não sabe, sempre falando e relembrando, né? Para quem já assistiu, já sabe da história, que na explosão não caiu uma parede do pavilhão, aquela que tinha um quadro da Santa Bárbara pendurado. Olha. Então, a gente usa na peça também a oração da Santa Bárbara, mesclando, por exemplo, aqui Santa Bárbara, que sois mais forte que as torres das fortalezas e da violência dos furacões, interrompe e fala, pólvora. Né? Vai intercalando com esses componentes que provavelmente eles que explodiram aí nesse pavilhão, né? Ou esses componentes assim que fazem a guerra, que montam as ogivas, as granadas, enfim, né? Mas sabe, eu gostaria de falar uma coisa bem legal, que além das peças, além das apresentações, e aqui posso agradecer aos apoiadores, Miguel? Claro, com certeza. Graças à Fundação Marco Polo, a Super Pneus, nós estamos conseguindo completar, né? Graças à Super Pneus, a gente está conseguindo completar essa circulação proposta. E sem esses apoios, a gente não estaria apresentando. Então, assim, a importância de ter essa história viva, através do teatro, através do memorial, é super importante, e a isso está se somando outras formas também de manter essa história viva, é como se a Odila estivesse realmente voltasse para contar essa história, né? Nós temos, verdade. além das apresentações, nós estamos fazendo um documentário dessas apresentações, só que não é só um registro dela, trechos das apresentações estão sendo intercalados com a contextualização histórica. Então, passa que é um documentário que vai deixar bastante claro também, vai poder ser exibido em escolas, até em festivais, acredito eu, né? Porque é um registro não só das apresentações, mas resgata toda essa história e mantém viva. E também fiquei sabendo que tem um outro documentário que está acontecendo pela Lei Paulo Gustavo, né, que retoma essa história das vítimas, e não sei exatamente, mas eu vou participar um pouco desse documentário, também fui convidada a colocar trechos da peça também, uma entrevista. Então, assim, isso tudo é super importante, porque eu acredito, Miguel, que agora veio para ficar, voltou, né, reacendeu essa coisa dos 80 anos, e eu sinto muito orgulho porque Odila está sendo pensada desde 2015. Fizemos um projeto, não passou naquele edital, reapresentamos, aí passou no ano seguinte, em 2016 teve a montagem, mas como assim, tudo depende de edital, como a gente não consegue sair apresentando loucamente como a gente gostaria, a gente depende dos apoios, né? Então, assim, se tornou um pouco mais público agora com os 80 anos e com esse projeto pela LIC de circulação. Então, o que eu quero destacar é a importância da gente se manter em cartaz, a importância de Caxias saber, não só Caxias, mas, enfim, saber da existência do memorial e ir visitar o memorial, né? Conhecer esse memorial, conhecer a história. Maria de Fátima está lá sempre explanando toda a história, e a presença desses documentários, e que isso só se mantém com apoios culturais. Claro. Então, mas é uma história tão triste, eu já ouvi isso, Miguel, é uma história tão triste, mas é a nossa história. A gente não se pode... A gente tem fuligem. A nossa geração deve ter fuligem ainda daquela explosão. Eu falo da fuligem no sentido mais metafórico. Nós temos, sim,
respingos dessa explosão. Então, não tem por que não ir assistir Odila, não ir no memorial, não assistir os documentários quando eles saírem, e aqueles documentários que já existem. Tem que conhecer essa história e tem que resgatar outras. Perfeito, porque o mal é ardiloso, né? Para a gente concluir, Tina, porque a gente pode fazer seminários aqui. Adoro conversar contigo, porque dá tempo de eu fazer a cafeína aqui fazer efeito, né? Porque quando eu consigo tomar o café aqui para te ouvir e nossa audiência também, no sentido de arte, de cultura. Eu nem falo pouco, né? Eu nem falo. Mas aí que é bom, né? Como diz aí, mas eu fui convidado para falar, né? Não, se fosse para ouvir, né? É isso aí, me deixe falar. Mas eu acho muito boa essa ideia de seminário, eu acho importante, É uma forma, assim, da gente falar disso, de falar de outras coisas, falar das guerras, das pessoas, da humanidade, para onde caminhamos, gente. Exatamente, porque o mal é ardiloso e a gente vê como ele se miscui na sociedade, né, o arianismo, o racismo e outras formas, né, de fundamentalismos nacionalistas ou de raça, de cor, de gênero, que levaram aquela sociedade da época no conflito mundial, partindo, né, de 6 pessoas dentro de um bar, né, num partido político lá que a gente conhece toda a história, né? Então, quer dizer, não dá para menosprezar a liderança negativa. Eu acho que a história tem esse poder, e a da Odila contribui para ser, né, para lembrar que essa tristeza pode voltar e ela precisa ser avaliada dentro do convívio da sociedade. Principalmente, por exemplo, né, só para concluir, porque, como eu falei, seminário, o Brasil, acolhedor que está enfrentando uma série de situações de refugiados que saem dos seus países e vêm para o Brasil. Felizmente, ainda somos acolhedores, né, mas o fundamentalismo está por aí, né, querendo espantar essas pessoas. Tina, conversei com você mais uma vez, feliz e agradecido. Pode falar. Não, só lembrei, assim, do que está acontecendo no Reino Unido, né? Daqui a pouco explode no mundo inteiro, então, assim, que bom que tem os movimentos contrários, né? Mas é duro, porque a gente ocupa o tempo não criativamente, a gente está sempre lutando. Na verdade, as guerras estão tomando várias formas, né? É isso aí. Não podemos deixar. Nossa luta. A arte, né, e a sobrevivência faz parte da necessidade. Não temos alternativa, né? Só temos o presente, né? O passado e o futuro, eles são arte. O presente é que nos dá o poder de fazer o que é possível. Não que sejamos bons, né? Mas pelo menos não somos tão pervertidos na direção de invadir o espaço do outro sem pedir licença. Pelo menos isso, né? Pelo menos em guerra não nos interessa mais, né? Obrigado, querida. Foi um prazer. Obrigada a você, Miguel. Estou sempre à disposição. Valeu, um grande abraço. E vamos lá, gente. Sexta-feira, hein? Isso aí, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Teoria de Tudo está apresentando-se nesta manhã de quarta-feira ensolarada, 21 de agosto de 2024. Um rápido intervalo depois dessa bela entrevista com a Tina Triguetti. Vale a pena você voltar e conferir e pensar sobre isso. Nós vamos falar também, né, da desinformação, um seminário que está sendo proposto, né, o direito de duvidar pela Associação Rio Grandense de Imprensa, aqui em Caxias do Sul, na semana que vem. A Vânia Espeurim fala comigo sobre isso. Mas primeiramente o intervalo e nós já voltamos. Fique aí. Seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Aposto que você tem um creminho para o rosto, um hidratante labial aí com você, né? O Brasil tem o 4º maior mercado de beleza e cuidados do mundo. E a graduação em Estética e Cosmética à distância da Unicesumar é para você que quer seguir carreira nessa área. Com a nossa metodologia híbrida, você aprende tudo sobre os procedimentos e as técnicas mais modernas voltadas à beleza e ao bem-estar. As aulas online trazem um embasamento teórico, enquanto você desenvolve a prática para o mercado de trabalho nos encontros presenciais, em laboratórios inovadores. E falando em inovação,
O material digital vem para complementar seus estudos. Depois de se formar, você pode trabalhar em consultórios, clínicas, na indústria de cosméticos ou até abrir seu próprio negócio. Demais, né? Só uma universidade com mais de 30 anos de tradição pode te oferecer tudo isso. Invista na sua carreira. Matricule-se em Estética e Cosmética EAD na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos ao vivo aqui em Sabe Caxias News e também, é claro, reproduzindo de forma integrada nos nossos canais em Omni Channel, uma programação importante, a programação disruptiva das nossas gerações de conteúdo ao longo de mais de 600 edições, para que você possa ficar bem informado, bem informada. Este é um recorte do Teoria de Tudo em Sabe Caxias News, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, na TV Caxias, canal 14 da NET, e por toda a plataforma, no YouTube e nas redes associadas. Nós vamos falar sobre informação e desinformação, porque este é um tema muito importante nesse momento político nacional. Por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral adota medidas rigorosas para combater a desinformação durante a campanha eleitoral. Faltando 2 meses para as eleições municipais, nos 5.568 municípios brasileiros, o Tribunal Superior Eleitoral anunciou novas medidas contra a desinformação e promete intensificar o combate às notícias falsas durante o período eleitoral. Com o primeiro turno marcado para o dia 6 de outubro, a preocupação com o assunto tem ocupado a agenda da ministra Carmen Lúcia. E não só isso, também a agenda da sociedade deve estar envolvida neste momento. Jornalistas, geradores de informação, influenciadores, apresentadores, políticos, a sociedade em geral e principalmente, é claro, os eleitores devem saber. Mas quem tem o poder de gerar a informação tem a Associação Rio-Grandense de Imprensa, também aqui em Caxias do Sul, presidida pela colega jornalista Vânia Espiorim, que está na linha conosco e vai falar sobre o seminário que acontece no dia 27 de agosto, O Poder de Duvidar, seminário de combate à desinformação. Eu vou desmutar o microfone dela aqui, vou chamar ela para a tela para a gente trocar uma ideia. Alô, Vânia, bom dia. Bom dia, Miguel Brambila. Bom dia a seus telespectadores, ouvintes. A gente aprecia muito o Teoria de Tudo, é um nome lindo e é um programa feito por um de nossos integrantes. Para quem não sabe, o Miguel Brambila faz parte da nossa seccional da Ari Serra Gaúcha, e é um orgulho para nós tê-lo, e é um orgulho poder também ter um canal assim, em que a gente possa falar de informação com qualidade, Brambila. Muito obrigado, querida. É uma honra e uma responsabilidade, Por exemplo, combater a desinformação. Exatamente, e é esse o nosso desafio. Juntos, comunicadores e sociedade, autoridades, a gente tem que se abraçar nessa luta. Vamos em checar, em produzir e buscar dados precisos. Então, a gente também tem que colaborar com a sociedade, evitando que se disseminem aquelas informações que não são verdadeiras. Por si só, já não são informações, Brambila? E a gente sabe que nesse mundo de interesses e neste universo em que as plataformas estão cada vez mais diversas, está muito fácil de alguém criar um fato e colocar adiante, mandar adiante, Os nossos grupos de WhatsApp, por exemplo, ou outros aplicativos, são muito práticos. Qualquer cidadão hoje pode criar algo e passar adiante, mas aquela informação que é clara, que é verdadeira, via de regra, é elaborada por quem é técnico, por quem sabe fazer a apuração, sabe fazer a checagem. Então, o nosso seminário, O Poder de Duvidar, seminário de combate à desinformação,
esclarecer pro eleitor, principalmente nesse período de campanha eleitoral, o que é verdadeiro e o que é falso, o que está circulando de verdade e o que é de mentira nas redes, nos meios, enfim, de comunicação, que por vezes não são sérios e fazem essa disseminação. Então, o nosso seminário, Brambila, que é dia 27 de agosto, às 19 horas, no plenário da Câmara, ele vem para colaborar com o cidadão nesse sentido. Às vezes, o cidadão recebe tanta informação, né? Hoje em dia, o celular está ali bem acessível, e que às vezes ele fica na dúvida. O nosso seminário vem para ajudar nesse sentido. Cuidem muito com as informações que estão cheias de adjetivos, sabe? Desconfiem, porque às vezes tem uma intencionalidade e não é verdadeira. Nós sugerimos, né, que as pessoas chequem sempre aquela informação em que pintou a dúvida, recebeu ela, pintou a dúvida, não, primeiro passo, não passa adiante. Depois cheque. Onde checar? Daí, né, pode ser perguntado. Os veículos tradicionais, o SAB Caxias, Teoria de Tudo, Miguel, né, e todos os outros profissionais aqui da nossa cidade, da nossa região, né, porque ali Serra Gaúcha envolve a região, eles são éticos, eles têm responsabilidade na produção de informação, chequem com esses profissionais também. O seminário vem para isso. Acho que dentro dessa ideia, inclusive, né, tenho certeza disso, não acho não, tenho certeza, o jornalismo investigativo ganhou uma nova vertente, um novo viés, que é a investigação da verdade mais ampla. O jornalismo investigativo sempre foi um desafio para jornalistas com extrema qualidade de denunciar aí a corrupção, denunciar, né, o descaminho, denunciar, e sempre foi realmente preocupante. Hoje, né, porque nem todos os jornalistas escolheram esse trabalho, nem todos os formadores de opinião, acaba sendo uma ferramenta importante de trabalho para que a gente possa, um filtro, né, Vânia, escolhendo a palavra correta aqui enquanto eu penso, para a sociedade, uma responsabilidade ainda maior nessa investigação cotidiana, né, porque vai chovendo informação cotidianamente, como tu disse, todo dia, né, uma nova, e dentro dessa ideia do poder a qualquer preço, a gente sabe que a ética fica, né, destruída, desconstruída, né? Pervertida, eu diria. Isso, e Brambila, isso tudo tem a ver com interesses, né? Tudo que tem depende muito, mas o profissional, o jornalista comprometido com a informação, ele é um permanente investigador. Então, quando a gente fala, claro, tem na segmentação, jornalismo investigativo, jornalismo econômico, a gente vai segmentando, mas como você bem falou, o jornalismo em si, ele é uma permanente investigação. Você está todo dia apurando situações, fatos, testemunhando e verificando todas as nuances em torno desse fato. E aí você vai apurando. É uma investigação. Quando você diz que agora fortaleceu ainda mais, porque acaba tendo que o próprio jornalista fazer quase que um trabalho duplicado. Eu tenho que primeiro, né, descartar aquilo que tem um monte, porque para o jornalista também chega muita dúvida. E aí ele tem que começar a fazer esse esforço de tirar de cena tudo que causa dúvida, e aí sim apurar e chegar exatamente na informação mais clara e precisa que o cidadão tem direito. E esse esclarecimento, todo esse trabalho, gente, não é feito de forma fácil. Por isso que eu digo, assim, nem sempre aquilo que chega... às vezes as pessoas, elas não têm qualificação para isso, né, para serem comunicadores, e se sentem no direito de serem. Até tu pode ser na condição de cidadão, de colaborador, de contribuinte, tu pode fazer esse esforço, mas a técnica, a conferência, a checagem, a apuração, ouvir todos os lados que uma reportagem, né, que uma notícia exige, é um exercício que precisa formação. Por isso que a gente tem que cada vez mais abrir espaços para profissionais formados, qualificados na área. A gente vai aproveitar, Brambila e ouvintes, telespectadores, para no seminário esse também ouvir os candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul.
Claro que você vai dizer assim, Vânia, mas a Ari Serra Gaúcha, ela é só de Caxias? Não, ela é de toda a região. Só que a gente, né, fez um recorte aqui de Caxias, por ser, enfim, a maior cidade aqui da região, e porque a maior parte dos integrantes está assim, né, aqui em Caxias, e é simbólico. Nós estamos chamando os candidatos a prefeito e a prefeita aqui da cidade para que eles possam nos dizer qual é o compromisso deles com o combate à desinformação, o que eles pensam em seus planos de governo sobre a comunicação, que espaço a comunicação vai ocupar, caso eles forem eleitos, vai ocupar em seus governos. Enquanto a Ari Serra Gaúcha, eu, Brambila e todos os mais de 50 integrantes, eles pensam que a comunicação, sim, tem que ter um local estratégico. Ela não tem que ser colocada simplesmente como acessório. A comunicação é vital para a sociedade. O cidadão acorda e já está se comunicando com algo. Então, essa relevância da comunicação precisa estar nos poderes públicos. Gente, quando o cidadão precisa ter informação clara do acesso à unidade básica de saúde, o cidadão precisa ter clara informação sobre as vagas nas escolas, sejam elas de ensino de educação infantil, fundamental, médio e assim por diante. Essas informações, elas são produzidas e divulgadas por profissionais da comunicação, ou deveriam, porque eles vão ser mais técnicos nesse procedimento. Então, a gente quer justamente saber do futuro governante da nossa cidade, e aí eu estendo para outras cidades da região, o que olhar eles têm sobre a comunicação e pretendem, né, abrir para a comunicação em seus mandatos, caso forem eleitos. Por isso que vão estar no dia 27 conosco os prefeituráveis de Caxias do Sul. A gente convidou, Brambila, deixa eu só esclarecer, a gente convidou, a gente ainda não teve a confirmação, mas a gente espera, sim, que eles estejam conosco. Sim, a gente sabe como é aqui, também produção jornalística, nem sempre, né, infelizmente, se tem a mesma reciprocidade da boa intenção, porque houve recentemente, eu não diria, mas nos últimos anos, aí, um processo de demonização, de perseguição ao jornalismo, principalmente por causa da questão política. O Brasil sofre ainda muito isso. E aí nós temos que, aqui em Caxias, pelo menos, né, não tanto explicitamente, mas devido também ao esforço de amadurecimento dos veículos de comunicação, da presença da Ari, dessa união, só que independente de ideologia, porque aí é uma questão importante, não é? Quando se faz uma informação comprometida, não que o jornalista não possa ter opinião, ou o comunicador, mas quando se faz uma informação comprometida com viés ideológico, a verdade também está comprometida e há aí um índice de desinformação bem grande, Vânia. Sim, tanto que, Brambila, a gente sabe que nos veículos de comunicação também tem espaços de opinião, mas eles são explícitos, né? Então, ali, quando o cidadão está lendo uma coluna ou algo nesse sentido, né, ele já tem clareza, deve ter clareza onde que ele vai ler ou ouvir ou assistir uma opinião e onde vai ser, então, uma matéria jornalística. E aí, quando a gente, né, se forma, você sabe disso, para comunicador, tanto jornalismo, relações públicas, publicidade, marketing, enfim, nessas áreas todas, a gente segue manuais de ética e a gente segue, adota uma responsabilidade de produção, de apuração, de registro, e nisso a gente tem que ter um comprometimento quase que isento, né, de ideologias. A gente vai colocar ali o interesse principal é o do cidadão. Então, a gente vai apurar, ter aquelas informações, tendo em vista o cidadão, que é a razão de ser de toda a comunicação. E aí sim, né, Brambila, esse exercício exige ética, exige um profissional que tenha responsabilidade sobre aquela apuração e aquela informação que vai gerar. E creio, Brambila, pela nossa equipe, e a gente aqui, eu estendo cumprimento para todos os nossos integrantes da Ari Serra Gaúcha e todos os profissionais da comunicação
que fazem as cidades acontecerem aqui na nossa região. A gente acredita na qualidade de cada um desses profissionais e no compromisso de cada um. E se eventualmente, claro, em todas as áreas a gente sabe que também não existem aqueles profissionais que não são tão éticos, mas aí o cidadão vai saber, a partir da leitura que fizer, das informações que receber, ele vai saber esse crivo. Por isso, esse seminário, Brambila, quer também colocar à vista os cidadãos comprometidos com esse fazer comunicativo e que o cidadão tenha a certeza de que a gente está engajado, a gente está engajada no que ele precisa. E, Brambila, você comentou sobre a questão também da demonização que às vezes fazem dos profissionais, mas quando a gente fala em comunicação séria, principalmente em período eleitoral, a gente sabe que é um comprometimento de todos os órgãos e de todos os veículos, assim, porque a gente sabe que a Arimãe, né, que é a nossa mantenedora, a nossa matriz, lançou a campanha do direito e o dever de duvidar, e teve, na segunda etapa, o apoio tanto do Tribunal de Justiça quanto do Tribunal Regional Eleitoral, por conta desse movimento. Que nem você leu há pouco também, esse empenho do TSE em que o pleito eleitoral seja um espaço de democracia, seja um espaço de informação verdadeira e não um espaço de disseminação de fake news, de construção de falsas informações que depois ali adiante possam interferir na decisão do voto. A gente quer um pleito tranquilo, claro, verdadeiro, né? E acho que o tribunal quer, a gente, enquanto entidade da comunicação, enquanto movimento de comunicação quer, eu e você e todos os cidadãos queremos que o exercício do voto seja realmente um ato democrático, bonito, responsável, que o cidadão vá até a urna e chegue lá já sabendo que plano de governo, que plano de ação tem o candidato, que ele vai digitar lá o número, né? Vai escolher. Essas informações também a gente sabe que são necessárias hoje em dia e que muitos profissionais da comunicação estão atuando junto de campanhas eleitorais, é um nicho necessário, é um espaço necessário, e que esses comunicadores que estão junto a candidatos, ou comunicadores que estão em órgãos públicos, também eles fazem esse exercício, seja de assessoria, de produção de informação, com ética e responsabilidade. Por quê? Porque as plataformas de governo, elas não são criadas da noite para o dia, elas são pensadas com especialistas, elas são pensadas com gente que quer o melhor para a cidade, para o Estado, para o país. E o comunicador que está junto acompanhando isso vai comunicar esses planos de uma forma clara, mais simples para o cidadão saber, para o eleitor saber. Olha, os planos de ação daquele candidato são esses, esses e esses. Aí o cidadão, quando vai fazer a sua escolha lá nas urnas, já vai convicto. Eu sei, eu vou escolher esse candidato ou essa candidata porque ele tem um plano de ação que dialoga com aquilo que eu quero para a cidade, com aquilo que eu quero para o executivo, para o legislativo, enfim, para todos. Eu quero crer, Vânia, que muitos políticos sérios entendem que isso é o bem deles próprios, porque vai haver existirá um filtro a partir dessa reconstrução do debate político. Eu digo reconstrução porque o debate aqui na nossa sociedade brasileira está, eu acho que numa escala bem baixa, de 0 a 10, eu não daria mais que 5. E esforços importantes dessa reconstrução, como, por exemplo, do Mob Caxias, recentemente, né? Esse da Ari, que está sendo feito, e também os proprietários, não é? Os donos de jornal, só para não perder aí, né, a questão do mote da hora, né, do escopo que é o falecimento do Silvio Santos. O Boris Casoy deu uma entrevista em algum documentário dizendo que quando o Silvio Santos foi candidato à presidência da República, ele, sendo funcionário do Silvio Santos, não estou dizendo que o Silvio Santos foi santo, evidentemente, não é? Mas
pelo menos defendeu a democracia. Não é? Porque é bem difícil empreender, a gente sabe, e muitos se corrompem na questão de grana mesmo. Né? Sim, a gente Brambila, quando a gente falou há pouco que tem em cada veículo, às vezes tem os espaços de opinião, tem o estilo do programa, tudo isso fica muito claro quando o veículo estabelece uma conversa para o cidadão. Eu lembro muito bem, né, dos jornais do Boris, ele tinha, assim, um espaço a cada vez que ele terminava uma matéria, uma opinião. Sempre foi um jornalista que expressou sua opinião. O telespectador, quando o assiste, né, quando via isso, assim, essa opinião, é explícito isso. Então, esse direito de cada um exercitar seu voto, exercitar sua posição, ele é assegurado. Brambila, o que no meio da comunicação, quando a gente vai produzir algo, uma informação, que é para o macro da sociedade, quando é uma reportagem, quando é uma notícia, eu tenho que pensar que não é para um cidadão que eu vou desenvolver, é para todos. Então, eu tenho que ter esse compromisso de ouvir e de acompanhar todos os lados e deixar expresso aquilo. A gente sabe, Brambila e comunidade, que tem alguns veículos que têm linhas editoriais definidas. E aí, nesse caso, eles têm que deixar claro o seu posicionamento. Se querem seguir, como tu falou, um campo ideológico, que aquele campo seja explícito, né, na parte editorial, de assim, nós seguimos essa linha, nossos posicionamentos são esses, que fique claro para quem for receber aquele jornal, seja impresso, eletrônico, enfim, né, que saiba que aquele veículo tem um posicionamento. Mas no sentido de produção de notícia, produção de conteúdo, profissional da comunicação tem que olhar para todo, né? Para o cidadão. E a mesma coisa, esse cidadão merece informação de qualidade e verdadeira. Eu gosto muito quando a nossa vice, né, a Juliana Bevilacqua, aqui, ela e a Valquíria Vita vão fazer um painel mostrando para o cidadão, nesse seminário, como podem checar se uma informação é falsa ou não. Vai ter esse espaço. E a Juliana sempre diz o seguinte, ela não acredita em fake news, porque não existe notícia falsa. Se ela é falsa, ela já não é uma notícia, né? Então, por isso que a gente trabalha também nessa perspectiva do conceito de desinformação. Eu quero aproveitar também, Brambila, para falar, então, já que vai ter esse quadro, né, em que a Juliana, que é nossa vice na Serra Gaúcha, e também a Valquíria Vita, que é nossa integrante da Diretoria de Cultura, que vão fazer essa explanação. Então, o cidadão venha e anote, né, que vai ser bem interessante, elas vão explicar sobre as agências de checagem e como efetivamente perceber que uma informação está construída com intencionalidade que não é adequada. A gente vai ter o outro painel também, que é do Edson Boroski, que é chefe de cartório, né, do Cartório Eleitoral de Caxias do Sul, que é um profissional, que além de ser um profissional, um servidor público, ele é um estudioso dessa área da informação, e ele vai estar explicando a relação, o cuidado que o próprio tribunal tem em relação a esse assunto. E o Edson foi designado pela presidência do TRE gaúcho para que participasse e representasse o TRE nesse seminário. Ele vai estar, então, bem próximo da gente, por isso que o cidadão, e não só a Brambila, eu sugiro também que os candidatos ao pleito deste ano, seja na eleição majoritária ou, né, a gente convidou da majoritária, mas também os da proporcional, Sim. se façam presente, que os partidos estejam também representados nesse seminário. Por quê? Porque vai ter essas instruções, né, do Boroski, que ele vai falar justamente sobre as ferramentas da justiça eleitoral para o combate à desinformação. Então, vai ser um espaço, um painel bem informativo. E a gente vai ter ainda o nosso presidente da ARI, mãe,
que a gente chama assim carinhosamente, né, o José Nunes, que é jornalista e que encabeçou essa campanha estadual do direito e o dever de duvidar, vai estar aqui conosco, dando mais esclarecimentos sobre a campanha e penso que também pedindo, né, comunidade, vamos juntos a produzir uma comunicação, uma informação clara e não vamos nos deixar iludir com aquilo que é mentira, com as inverdades. Perfeito. Para concluir, Vânia, também, só para citar, não deixar se iludir e não se acompliciar, né? Não se complicizar, não se tornar cúmplice, né? Enfim, não entrar, porque isso mais cedo ou mais tarde, né? Por enquanto, basta você compartilhar e irresponsavelmente você está jogando ali lixo, né? Em água pura, aparentemente. É uma metáfora aqui, mas é verdade. Se é uma mentira, se não é uma informação, e você está compartilhando, passando adiante, né? Você está fazendo mal. É o mal, e o mal tem responsabilidades, inclusive civis. Um artigo que eu estou publicando no Sabe Caxias hoje, que é do Tribunal Superior Eleitoral, aqui o Borowski vai também, né, comentar. De acordo com o Código Penal, é crime de calúnia. Artigo 138, atribuir falsamente a alguém a prática de um crime pode resultar em pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Crime de difamação, artigo 139, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação e pode resultar em pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, assim como injúria, artigo 140, que é ofender a dignidade ou de acordo de alguém, pode resultar em pena de detenção ou decoro, melhor dizendo, né? Dignidade ou decoro de alguém que pode resultar em pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Com base na legislação eleitoral, o especialista esclarece que a pena, em alguns casos, é ainda mais dura. Então, se está no perfil da pessoa, não é o Facebook que é responsável, é aquele perfil que tem responsabilidade. Por exemplo, ou o Instagram, ou o LinkedIn, ou o TikTok, ou qualquer rede para concluir, Vânia, tudo isso vai estar, né, na pauta, vou deixar para você concluir e convidar o pessoal também. Sim, a gente tem que sempre pensar no outro também. Aquilo que eu estou, inclusive, opinando, se a opinião que eu estou expressando, eu tenho que pensar no outro, até onde isso vai atingir ou não. É um cuidado, é um zelo. E, gente, a gente talvez ainda tenha que avançar muito nas punições, mas a gerar informação fraudulenta ou desinformação é, sim, crime. A gente não pode aceitar. E, Brambila, você bem colocou, cuidar muito em propagar isso. Os grupos de família, que a gente vê muito, tem muito debate, e é na política, e é debate sobre cultura, gostos, enfim. E aí tem que ter muito cuidado, porque às vezes é ali que passa a informação rapidamente adiante. Aliás, não informação, uma inverdade. Como a gente pode passar adiante informação clara, né, qualificada, como o convite para o nosso seminário, por exemplo, a gente corre o risco também de, às vezes, se não ler claramente, não só se deixar guiar pelo título, ou se deixar guiar assim só pela linha de apoio, passar adiante uma informação que não é verdadeira. Muito cuidado, então, nesse sentido, bem colocado, Brambila, sobre a questão do crime, né, que a gente pode ofender outros a partir daquilo que eventualmente escrevemos e, né, divulgamos, falamos. E a gente também, e nós, quero aproveitar e te agradecer mais uma vez, Teoria de Tudo. O Brambila é sempre muito aberto às demandas da comunicação, às questões ligadas à comunicação, e empreendedor, né, já está empreendendo novas plataformas. Parabéns, a gente agradece. E também reforça o convite, então, para a sociedade, para autoridades, para candidatos, para partidos políticos, para as famílias, venham ao seminário O Poder de Duvidar, Seminário de Combate à Desinformação, que a Ari Serra Gaúcha, junto com painelistas da Arimãe e do Tribunal Regional Eleitoral, né, no caso do cartório, o Borowski, vamos estar promovendo na próxima terça-feira, dia 27 de agosto, às 19 horas, gratuitamente, no plenário da Câmara. Venha se informar melhor, né, neste encontro que é para você, cidadão, que é para a sociedade, e que a Ari Serra Gaúcha faz questão de ofertar. Que legal. Vânia, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no programa. Deixar que o pessoal use, né, o grupo da família para falar mal do cunhado, da sogra, né, do almoço de domingo, mas desinformação é crime.
participe, não é, do evento. Valeu, bom dia, bom trabalho. Obrigada, um abraço a ti e a todos. Tchau, tchau. Já voltamos com Teoria de Tudo. Fique aí. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. Resenha Pop. Resenha Pop. Sei que um dia chegaremos aonde se quer chegar. Sei que um dia chegaremos. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. Toda maravilha abandonada, furos na mobília estragada. Nada vai mudar meu coração de ti. Podem ter buracos nessa estrada, pedras ou espinhos não são nada. Nada vai mudar a direção assim. Quando teu beijo acelerou o destino, linhas da minha mão, eu vi o som voltar de novo a cantar feliz. Quando os teus olhos encontraram minha ébria solidão, senti vibrar um mundo novo em torno de nós. E digo, venha, vamos cantar de novo. Tenha uma esperança viva, veja, ainda bem que não chegou ao fim. Eu digo, entenda, tudo é maravilhoso. Queira recomeçar o sonho, seja determinadamente mais feliz. Acelerou o destino, linhas da minha mão, eu vi o som voltar de novo a cantar feliz.
maravilhoso. Acreditando dá, faz a tua história. Mais amor, mais sol, mais luz, mais alegria, mais música. Oh yeah. Vamos viver em paz. Caro amigo, me perdoe por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita mutreta pra levar a situação, que a gente vai levando de teimoso e de pirraça, e a gente vai tomando que também sem a cachaça ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu não pretendo provocar, nem atiçar suas saudades, mas acontece que eu não posso me furtar a lhe contar as novidades. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão, que a gente vai cavando só de birra, só de sarro, e a gente vai fumando que também sem um cigarro ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito pra fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Muita careta pra engolir a transação, que a gente tá engolindo cada sapo no caminho, e a gente vai se amando que também sem um carinho ninguém segura esse rojão. Meu caro amigo, eu bem queria lhe escrever, mas o correio anda um arisco. Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra tão jogando futebol, tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate sol, mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os céus, um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita pra também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus. De repente você vem me dizer que não sente mais nada, que o sonho acabou e que já não dá mais pra ficar. Você fala de amor feito um jogo de cartas marcadas,
como roupa surrada que a gente se cansa de usar. De repente você já nem vê o que faz mais sentido. Você está assistindo Teoria de Tudo.